Olá, estou aqui hoje trazendo para vocês minha próxima indicação de leitura. Então, depois de um livro maior, mais denso, mais volumoso, vem agora uma obra de tamanho menor, mas de uma profundidade incrível. Então, minha indicação agora é esta obra é, do Murakami, Abandonar um Gato. Aparentemente um texto muito simples e que a capa e o título acabam não falando exatamente do seu conteúdo. Porém, nesta obra, Murakami traz um pouco das suas memórias a respeito do seu pai. O subtítulo do livro, que você só encontra dentro dele, é O que falo quando falo do meu pai. Curiosamente, aproximadamente um ano atrás, eu trazia nessa partilha literária uma obra que falava do resgate da figura materna do Henri de Luca. E hoje, neste final de ano, procurando um texto mais leve, mas ao mesmo tempo denso, que trouxesse conteúdo, fruto do trabalho de um verdadeiro romancista, eu fui ao encontro desta obra que eu encontrei numa das livrarias daqui da minha cidade, de Sorocaba, é, e achei extremamente interessante. Li e partilho com vocês. Eu já tinha uma outra obra do Murakami que eu adquiri nos últimos 2 anos e li por cima, porque de fato não é uma obra de literatura, mas é um pouco do modo como ele se constitui como romancista, que é esta obra aqui, Romancista como Vocação. Também uma obra magistral onde ele conta um pouco por que escrever, por que é que ele se tornou romancista e por que é que isso faz parte da sua vida. Então, a partir dessas referências super interessantes, a gente entende como é que um homem, um escritor, consegue transformar as memórias do seu pai em um texto que literalmente parece um romance. Inclusive, ele deixa algumas lacunas, porque ele vai dizer que ele não lembra de tudo e tem detalhes que ele nunca perguntou, então ele também não sabe dizer. E essas lacunas, como que de alguma forma dentro do enredo, porque são memórias, mas há um enredo, há um pano de fundo, e o pano de fundo é o cenário da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então há um enredo e essas lacunas como que elas vão gerando uma espécie de mistério, o que é surpreendente em uma obra que literalmente é um conjunto de relatos e um conjunto de memórias. Né? Eu vou ler um pouquinho para vocês o finalzinho, porque é quando ele comenta a modo de pós-fácil por que que de repente ele quis escrever sobre esse tema. Então é um pouquinho, para que a gente possa aguçar um pouco o desejo de ir ao encontro desta obra, que por sinal está com descontos maravilhosos aí pela internet, é só jogar no Google que vocês vão encontrar. Há tempos eu tinha vontade de escrever um texto falando de forma mais consistente sobre o meu finado pai. Mas os anos foram passando sem que eu me lançasse nessa empreitada. Escrever sobre alguém da própria família dá certo desânimo, é verdade. Pelo menos para mim. E eu também não conseguia decidir por onde começar, nem como. Essa questão passou muito tempo me incomodando como uma espinha de peixe presa na garganta. Olha a imagem que ele usa. Sensacional. Até que me lembrei desse dia em que eu e meu pai fomos abandonar um gato na praia. Comecei a escrever por aí, e então as palavras fluíram com uma naturalidade inesperada. Uma das coisas que eu quis retratar neste texto é quão profundamente a experiência da guerra pode transformar a vida e o espírito de uma pessoa, de um cidadão comum, como qualquer outro. Ele está falando da vida do pai. E que, se eu estou aqui agora, é resultado disso. Se o destino do meu pai tivesse tomado qualquer outro rumo, por mais ínfima que fosse a diferença, com certeza eu não existiria.
A história é isto, uma única realidade inflexível que prevaleceu entre incontáveis possibilidades. E aqui ele dá uma guinada, porque ele foge completamente do enredo, da história, do argumento, e ele começa a filosofar, e ele faz aqui uma filosofia da história, tentando dizer o que é que ele entende como história. Essa é uma primeira afirmação espetacular, não é? Uma única realidade inflexível que prevaleceu entre incontáveis possibilidades. Essa é a primeira definição de história que o Murakami faz. E a próxima é mais fantástica e contundente ainda. A história não está no passado. Ela existe no interior da consciência ou do nosso inconsciente como um sangue vivo e que, querendo ou não, é transmitida para as próximas gerações. Então, embora ele não saiba detalhes que ele nunca perguntou para o pai e que vão ficar evidentes ao longo da construção da obra, ele tem consciência de que, de alguma forma, esses detalhes não sabidos fazem parte do seu patrimônio cultural. Estão, se não na consciência, estão no inconsciente. E de alguma forma estão presentes na sua vida e dinamizam a sua vida. Então a história, e aqui ele faz sem dúvida uma verdadeira síntese entre o universo literário, que é representado pela fantasia, é dimensionado como fantasia, como criação literária, como fluxo de consciência do autor, com a realidade propriamente dita, histórica, que é feita de fatos, nem sempre muito conexos e nem sempre com significados. E de alguma forma ele está dizendo assim, olha, se você me lê, daquilo que eu escrevo, você participa do meu fluxo de consciência. Então aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, mas de alguma forma está presente na minha história, consciente ou inconscientemente, disto você também participa. De alguma forma, sabendo um pouco mais do pai, do Murakami, de alguma forma nós somos inseridos dentro desta família que sabe coisas e que não sabe coisas. E isto é muito humano, fantasticamente humano. É apenas um aperitivo para que você possa se sentir entusiasmado de ir correndo atrás dessa obra maravilhosa, desse fantástico romancista. Murakami nasceu em Kyoto, no Japão, em janeiro de 1949. É considerado um dos autores mais importantes da atual literatura japonesa. Sua obra foi traduzida para 42 idiomas e recebeu importantes prêmios. Ele vive hoje nas proximidades de Tóquio e a editora Alfaguara ela publicou vários textos do Murakami que sempre são sensacionais. Espero que eu tenha conseguido entusiasmar você a ler algo leve para o final de ano, porque esse ano foi muito difícil, então a gente precisa de algo leve também. E ao mesmo tempo profundo, que nos faz refletir, que deixa para nós algumas referências para que a gente possa pensar melhor sobre a vida, sobre a história e sobre a nossa vida dentro da história de outras pessoas. E como a literatura colabora para que nós possamos entrar nesse universo que é do outro. Universo consciente, às vezes, universo inconsciente. Boa leitura.